Olá, esse é mais um vídeo de nosso ateliê bidimensional, onde nós estaremos explorando dois exercícios que compreendem a atividade 7 e a atividade 8. O primeiro exercício é um exercício onde a gente vai aprender a trabalhar com um visor, onde a gente vai tentar fazer alguns enquadramentos, que é uma técnica já utilizada pela Renascença, e que na nossa proposta da nossa atividade 7, a gente vai estar trabalhando com a parte do nosso material didático, onde isso é explicado, isso é melhor explicado. Para a nossa atividade 8, nós estaremos trabalhando um exercício onde nós tentaremos dialogar através da percepção, da composição, né, do como é que os artistas da Renascença e do Barroco trabalhavam uma maneira diferenciada, né, e de certa maneira uma forma que contrapunham um estilo formal a outro estilo, no caso o estilo do Renascimento com o estilo do Barroco. Vamos lá? Vejamos esse exemplo com o visor. Veja como ele foi construído, né, e a forma como você vai poder utilizá-lo. É lógico que para construir o visor, o tutor Alex de Yumas está preparando o tutorial, nós estaremos postando no ambiente para que vocês possam ter contato com essas informações. Essas várias imagens a gente pode perceber como há diferenças no tipo de enquadramento e no tipo quais elementos você vai estar conseguindo perceber através do visor. Isso é interessante também porque facilita essa percepção de uma composição. Aqui ela trabalhou com outro visor, um visor um pouco menor, e veja que ela buscou um melhor enquadramento, né, e tentando procurar o que ela iria privilegiar da cena que ela estava fazendo, que ela estava buscando, né, da imagem que ela estava buscando para poder retratar. E aí o que ela fez? Ela buscou em uma composição maior, ela encontrou um enquadramento e um detalhe específico, que são essas duas xícaras, né? E assim ela trabalhou dentro daquilo que ela estava percebendo, daquilo que ela estava enxergando. Isso é uma forma de você privilegiar determinado detalhe. E é bom lembrar que esse tipo de técnica já era utilizada desde a Renascença. É como se fosse um enquadramento fotográfico, onde você estivesse privilegiando um determinado elemento da composição. Nós estaremos tentando criar um desenho a partir de uma obra referencial da história da arte. Nesse caso, eu escolhi essa imagem de um quadro de Rafael Sanzio, que é o Esposais da Virgem, né, onde eu vou tentar reproduzir a composição desse quadro em objetos do cotidiano, em objetos que eu encontrei em minha própria casa. Então, o primeiro passo é a gente tentar montar essa estrutura para que a gente possa copiar. É bem simples esse exercício. Acredito que vocês podem escolher aí, se vocês não acharem interessante fazer de um objeto, por exemplo, no caso eu estou escolhendo a natureza morta para produzir esse exercício, mas vocês podem, por exemplo, escolher uma paisagem, dependendo da imagem que vocês forem escolher. E aí a gente vai agora compor. No caso que eu escolhi uma garrafa de café com algumas xícaras, certo? Vou começar primeiro estruturando a imagem, organizando os elementos no espaço. Tentar perceber como é que os artistas da Renascença compunham, né? Como é que eles construíam a composição do seu quadro. Veja como ele agrupa os elementos. E como é que ele agrupa esses elementos em planos. Primeiro plano, a gente encontra um grupo
maior de elementos, no caso, as figuras humanas que participam da cena. No segundo plano, a gente encontra um menor número de pessoas, e já no terceiro plano, a gente vai encontrar um edifício. Um edifício onde você encontra alguns outros elementos, no caso, participando desse terceiro plano, que são outras figuras humanas. E há também um terceiro elemento importante, que é a própria perspectiva, onde você vai encontrar o ponto de fuga, que se encontra justamente na porta aberta desse edifício. E é estruturado pelas linhas verticais, né, que vão desenhando e demonstrando essa noção de perspectiva no piso. Então é uma composição extremamente organizada, onde cada elemento tem um papel simétrico na composição. E a gente vai tentar repetir isso em outro motivo, né? No caso aqui eu escolhi uma natureza morta para tentar exemplificar para vocês como é que a gente tentou construir a mesma lógica composicional do quadro de Rafael. Nós temos aqui um primeiro plano, que é representado por essa xícara, uma xícara individualizada. Um segundo plano, que seriam esse conjunto de 5 xícaras. E ao fundo, a gente vai encontrar o terceiro plano, que é a garrafa de café, né? Tudo muito organizado. Além do enquadramento frontal, que é, por exemplo, diferente, no caso da Renascença, é diferente do enquadramento barroco, que a gente poderia ver nesse outro exemplo, que aqui a gente já vê um outro tipo de enquadramento, que é um enquadramento mais enviesado, mais diagonal, né? Que aí você não tem mais esse plano, esses 3 planos frontais. Você tem essa disposição lateral da visão que você lança sobre o objeto, que a gente pode ver na outra imagem do barroco, que é uma imagem de Rubens. Veja como há uma diferença, não há aquela organização simétrica. Os elementos, né, no caso as figuras, elas estão espalhadas em várias direções. E as linhas, né, se a gente for pensar na Renascença, formalmente pensando, as linhas elas eram horizontais na base e verticais na distribuição no espaço, né, além da perspectiva geométrica. No barroco não, no barroco as linhas são diagonais e elas conferem movimento, né, elas conferem uma ótica completamente diferente. Por mais que esse quadro tenha de certa forma uma frontalidade, ele apresenta essa assimetria, né, essa que a gente poderia até chamar de uma desorganização. E o que nós estamos propondo nesse desenho é que não que você vá repetir o quadro de Rafael, ou vou fazer uma cópia, ou que você mas que você tente perceber na forma como você vai organizar, ou seja, uma natureza morta, ou seja, um ambiente, ou seja, uma paisagem, é você tentar perceber como é que esses artistas organizavam, né, a sua composição a partir desses 2 pontos de vista, né? Aqui nós temos um ponto de vista muito mais organizado, muito mais equilibrado, muito mais harmônico, enquanto o quadro barroco ele é cheio de movimento, de tensões, de assimetria. Então é um pouco isso, é tentar perceber a partir do exercício. É lógico que isso vocês vão ter que estar observando bastante no quadro, né, nas imagens que vocês escolheram. Não precisam ser necessariamente essas 2 imagens, vocês podem explorar outras imagens, as imagens que vocês gostarem mais, ou até mesmo a imagem que vocês conseguirem entender melhor o que está sendo proposto, e a partir daí vocês realizar uma composição. Pode ser um ambiente dentro de casa ou uma paisagem que
vocês acharem interessante, ou até mesmo a natureza morta. A minha sugestão é que vocês utilizem uma natureza morta, porque é muito mais fácil de vocês comporem, vocês terem essa visão do todo. Uma paisagem, talvez a coisa fique um pouco mais complexa e mais difícil para vocês realizarem. Nós tivemos agora um passo a passo, né, de como é que a gente pode trabalhar essas duas atividades. Agora, mãos à obra, produção, e depois vocês vão fazer uma seleção, né, de quantas imagens vocês puderam produzir, de quantos desenhos vocês puderam produzir, fazer aí uma seleção de no mínimo 2 desenhos e no máximo 3 e postar no ambiente. E é isso aí, pessoal, mãos à obra.